Olá, está no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de assuntos de interesse do Congresso Nacional e do campo. Hoje eu converso com o deputado Jerônimo Guerra e nós vamos falar sobre o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Brasília. Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos telespectadores. Um prazer poder falar com todos mais uma vez, e especialmente sobre este assunto, que desde 2016 tem sido uma longa luta do nosso mandato, e de 2017 para cá, um problema injusto, criado para o produtor rural, para os adquirentes, e que agora finalmente poderemos ter uma solução. Que não é aquela prometida pelo próprio presidente da República, que seria a remissão da dívida, mas dentro do possível será uma medida que vai diminuir essas dificuldades, resolver parte do passivo, e dar uma condição de retomada das certidões negativas de todo o setor. O Fundo Rural é uma contribuição social com caráter previdenciário, que nós temos aí uma discussão jurídica antiga, de quem sabe hoje seriam mais de 12 anos, justamente sobre a possibilidade dela ser uma bitributação, e que por um longo tempo a Justiça reconhecia como bitributação. No entanto, depois houve a mudança de um voto. O ministro Alexandre de Moraes, quando ingressou no STF, mudou o seu posicionamento e gerou um passivo injusto, que aí então o presidente Bolsonaro se comprometeu em fazer a remissão, ou seja, extinguir até a decisão judicial a cobrança daquilo que a própria Justiça dizia que era indevido. Acabou não acontecendo e nós estamos há um longo tempo negociando o que agora o Ministério da Economia, a PGFN, sinalizam com uma possibilidade de solução. Então estamos justamente negociando esse encaminhamento, para que a gente termine com essa novela e dê condição para que o produtor siga a sua vida com os seus documentos fiscais, previdenciários, todos regularizados. O senhor explicou bem o que é o Fundo Rural. Eu queria perguntar que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente a que pé que andam essas negociações todas. Bom, primeiro é deixar claro, o Fundo Rural, o passivo, de 2017 para trás, é injusto no meu ponto de vista. É inclusive indevido, porque a própria Justiça brasileira disse que ele não era para ser recolhido e não era para ser pago. Depois que a própria Justiça define, essa dívida está sendo paga, esse valor está sendo pago. Nós queríamos resolver o passivo. Então fez-se aí refis, outras tentativas, mas que não equacionaram o problema como um todo. Até porque o produtor confiou na palavra do governo, dita pelo próprio presidente, de que teríamos a solução. Agora, o tempo passou, e nós estamos diante de uma solução possível perante a lei, que é justamente na linha da transação tributária. Ou seja, haverá um rebate de juros, de multas, de encargos do principal devido, e um alongamento que poderá chegar a 12 anos aproximadamente, com um rebate importante, que poderá também dar 100% de retirada de multa, juro e encargos, obviamente que caso a caso, para o produtor rural que estiver em dívida ativa. Portanto, aquele produtor que não tenha sido notificado até 2017, essa dívida para trás acabou decaindo. Aquele que foi colocado em dívida ativa vai poder aderir a esse programa. Inclusive aqueles que aderiram ao refis vão poder usar o que pagaram lá para abater. O governo propôs um prazo até 30 de setembro, mas nós já mostramos que o produtor vive de safra e que precisa jogar para o início do ano que vem, para que a gente tenha a condição de pagamento, com uma parcela em torno de 4%, parcelada em 12 vezes, que nós ainda estamos também negociando. O grande problema fica para os adquirentes, que acabaram ficando com uma conta que no primeiro momento não era deles, mas como a Justiça disse que ele não deveria recolher, acabou recolhendo, não recolhendo, e agora acabou devendo. Inclusive lá no STF tramita uma ação da Abrafrigo, que questiona justamente essa questão da subrogação. Por isso a prorrogação do prazo é mais importante também, porque pode o STF refazer o seu erro e dizer que esta conta não é devida pelo adquirente. Se eles validar essa dívida, o programa valerá também para as pessoas jurídicas, mas com um desconto menor. E nós entendemos e estamos formalizando a FPA, o IPA, ao governo, de que pelo menos tem que ser igual a medida para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Não há condição de que a pessoa jurídica se sinta contemplado com um patamar menor. Então são negociações que agora nos próximos dias vão acontecer, mas sinalizam positivamente para resolver esse assunto. Eu peço que o senhor continue aqui com a gente, que no próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto que é de interesse aí do produtor rural. Conexão Brasília volta em instantes.
Estamos de volta com Conexão Brasília. Hoje nós estamos falando sobre o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural com o deputado Jerônimo Gergen. Deputado, vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu queria que o senhor explicasse para a gente sobre a questão das parcelas. O senhor disse que são 145 meses para poder negociar essa dívida, não é isso? Isso não está confirmado, nós estamos negociando ainda, mas é o que nos foi trazido aqui na bancada pelo Ministério. Então seriam duas modalidades. Uma para as pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, com desconto de até 70% do valor do total da dívida e prazo de até 145 meses. E o outro para as pessoas jurídicas, que aí o desconto seria então de até 50% e um prazo de 84 meses. A entrada prevista é 4% do total em 12 meses, né? Descontos que poderiam chegar de 50% a 70% no valor consolidado, o que poderia corresponder a cerca de 100% dos juros de multas e encargos. O parcelamento do restante em até 72 ou 132 vezes, né? Então é justamente aí que está. O prazo proposto seriam as dívidas inscritas até 30 de setembro, mas isso nós vamos conseguir mudar. Nós vamos jogar para o ano que vem, em razão do ano safra e em razão da ação da Abrafrigo também, que está pendente para o dia 6 de outubro, ter uma decisão. O governo já entendeu isso, a PGFN já percebeu isso, vamos formalizar, mas já dá para sinalizar que vai jogar para abril ou maio do ano que vem. Então esse é um ponto positivo. E depois o grande problema que nós temos é justamente para que as pessoas jurídicas também tenham o mesmo prazo e o mesmo desconto das pessoas físicas. Porque o passivo dos adquirentes acabou ficando muito maior, né? Um passivo que no primeiro momento não era dele propriamente, uma decisão judicial passou a ser. Então nós estamos fazendo um apelo para que neste momento de retomada econômica, de dificuldades do setor, não há que o governo quebrar as nossas empresas, nossos frigoríficos, nossos arrozeiros, indústrias em geral que adquirem o produto do produtor rural. Nisso não temos ainda uma sinalização, se percebe a compreensão por parte dos técnicos do governo, mas ainda vamos ter que concluir essa tratativa, né? E já está decidido também que aqueles que aderiram ao refis lá atrás poderão usar o que pagaram até aqui para abater do que vai ser aderido nesse novo programa. Em muitos casos talvez já vá praticamente liquidar a conta. Então esses são os 3 pontos que ficaram pendentes de solução, mas está bem encaminhado e finalmente essa novela pode chegar ao fim. Deputado, quais são os principais problemas que a cobrança aí do Fundo Rural traz para o produtor? Hoje, primeiro, uma dívida indevida. Esse é o nosso entendimento, meu, com certeza, desde o início. A Justiça disse que esse débito não existia. E, de repente, passa a existir, né? Então, fica um passivo. E esse passivo é injusto, tanto para o produtor quanto para o adquirente. E as certidões negativas bloqueadas. Então, esse é o grande problema, né? O produtor não deve, na nossa visão, passa oficialmente a dever e tem sua vida fiscal e tributária e as negativas em consequência disso todas bloqueadas, e limitando o acesso ao crédito, adquirir novos equipamentos, enfim, há uma série de questões. Esse é o grande problema, a dívida indevida e as certidões negativas que estão bloqueadas. A gente percebe que a questão da segurança jurídica é muito importante, né? Eu queria perguntar para o senhor qual que é o papel da Câmara para dar segurança jurídica em relação a esse assunto. Fazer o que estamos fazendo, buscar a solução. Eu sou autor do PL 9252, que estava pronto para ser votado. Nós já poderíamos ter votado isso há mais tempo. Foi uma longa luta para buscar o apoio político, né? Em alguns momentos eu acabei ficando solitário nessa tratativa. E aqui eu quero render minhas homenagens à deputada Aline, né, Sleutz, que é a presidente da Comissão da Agricultura, e o deputado Sérgio Souza, que é o atual presidente da FPA, que retomaram a condição de a gente dialogar, em trabalhar isso e buscar a solução. Então a retomada do diálogo e da prioridade que a FPA passou a dar, nos ajudou a resolver algo que já poderia estar resolvido. Só para encerrar então, é importante deixar claro que essa questão não está esquecida, o senhor está trabalhando nisso. Eu nunca esqueci, agora estamos trabalhando em grupo que facilita a tratativa. E também é importante a gente dizer que esta medida ela vai valer para outras modalidades também de dívidas, né? Os débitos decorrentes de operação de crédito rural, imposto territorial rural e demais débitos da natureza tributária ou não tributária inscritos na dívida ativa também poderão ser atendidos. Então, é importante o produtor ficar atento, porque se abre uma nova janela com relação a esse tema. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília. É um prazer muito grande deixar aqui o meu abraço aos produtores. Eu nunca abandonei essa bandeira e estamos chegando ao fim.
Se não é como o presidente Bolsonaro prometeu, é como dá para resolver. E dessa forma eu espero que resolva grande parte ou a totalidade dos problemas. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Conversei com o deputado Jerônimo Gergen, nós falamos sobre o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O Conexão Brasília desta semana fica por aqui. A gente volta a se ver na semana que vem. Ótima tarde para você e até lá.